Olá, boa noite. Eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho, aqui da Igreja de Interlagos, e hoje é dia 8/3/2026, um domingo, e nós estamos aqui no culto da família, tá bom? A igreja tem um site, que é o www.igrejadeinterlagos, tudo junto, né, .com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto, tem um botãozinho lá para você assistir ao vivo no horário, né? As nossas cultos são todos gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram, no Facebook, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas ao e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, e você também vai encontrar o meu WhatsApp lá nessa página. Peço que você curta, comente e compartilhe, e diga de que cidade você está nos vendo. Quando você faz isso, você alerta o YouTube para indicar essa palestra aqui para mais pessoas. Peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá ok? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a mulher. Hoje nós estamos vivendo uma época onde se fala muito da violência contra a mulher, né? E realmente o índice de violência contra a mulher tem realmente aumentado bastante. E a gente não quer isso, né? Eu vivo com a minha esposa já há 37 anos, tenho 2 filhas e um filho, né? Então, eu sei conviver com mulheres. Eu sei como viver com as mulheres, né? É engraçado porque essa militância que existe hoje em dia, e eu vou falar da esquerda mesmo, é uma militância ela é uma militância raivosa, né? Raivosa. Eu tenho assim, por mim, que essa militância raivosa, só pelo fato de você ser homem, elas já sentem uma certa raiva de você. Eu acho engraçado isso. Por exemplo, lá na escola, onde eu trabalho, onde eu dou aula, tem umas professoras lá que são militantes de feminismo, essas coisas aí. E eu trabalho junto com a Rosana, minha esposa, né? Então, se eu peço uma coisa para a Rosana, Rosana, você vai fazer café? Faz um para mim. Nossa, ela já fica me olhando assim, esse cara é machista, esse cara é não sei o quê. Não, eu convivo com a Rosana. Eu peço as coisas para ela, ela pede as coisas para mim. E a gente faz. E eu não tenho histórico aqui na minha casa. Nunca eu levantei a voz para a Rosana. Nunca ela levantou a voz para mim. Nunca eu levantei um dedo para a Rosana. Nunca. Jamais. Minha esposa é um pedaço de mim. Eu não vou maltratar a minha carne, né? Então, é engraçado isso, né? Porque, na realidade, parece que essa militância raivosa, parece que eles querem que a gente seja mal com as mulheres. É essa a sensação que eu tenho, né? Se você faz uma brincadeira, alguma coisa, já te olham com um olhar feio, já, sabe? Uma coisa meio grotesca. Eu não gosto não, viu, irmãos? Eu particularmente, o feminismo, para mim, nada mais é do que uma corrente partidária, político-partidário, que, olha, está muito ligado à esquerda, né? Muito ligado à esquerda. E eu não gosto disso. Dividir para conquistar, é verdade, Eliette. Dividir para conquistar. Não tenho histórico nenhum de ter batido, brigado com uma mulher e ter desprezado. Jamais fiz isso. Jamais, né? E a mulher tem o meu respeito, o meu total respeito. Aliás, uma das coisas que outro dia eu estava dando aula numa turma, né? E dando aula para uma turma, a gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio de militância, tanto do lado da religião quanto do lado
da política, né? E eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa com relação a isso, né? Aí uma garota chegou, a gente estava falando sobre, eu nem me lembro mais o escopo do assunto, mas a gente acabou entrando nessa questão do corpo, né? Da gente respeitar o nosso corpo, respeitar o corpo. Aí eu falei, aí uma menina, uma garota assim, muito simpática, muito bacana, ela perguntou para mim, mas professor, e se eu já tive relações com o meu namorado, o que que eu devo, como eu devo pensar? Eu falei assim, você está namorando com ele ainda? Não, ele largou de mim. Eu falei assim, ela chama Beth. Eu falei, Beth, veja, o corpo da mulher é o corpo mais belo que existe, mais bonito que existe. Eu jamais na minha vida eu vou saber o que que é engravidar. Vou saber o que que é ter um bebê na minha barriga. Eu nunca vou saber o que que é amamentar um bebê. Eu nunca, nunca. Então, para mim, a mulher é o ser mais incrível que existe. Porque ele pode, o corpo da mulher pode gerar um bebê, pode gerar uma criança. E você vai deixar qualquer um botar a mão no seu corpo. Beth, tem que se dar o valor. Né? Você tem que se dar o valor. Né? Você não pode ser escravo do seu corpo. O seu corpo é seu, ele é maravilhoso. Você um dia vai ter filhos. E quem é que vai pôr a semente em você para que você tenha filhos? Eu não ponho a minha semente em qualquer lixo, não. Eu não faço isso. E eu acho que vocês não deveriam fazer também. Respeitem o seu corpo. Respeite, não deixe qualquer um botar a mão naquilo que é a coisa mais linda que existe no universo, que é o corpo da mulher. Jamais a gente vai saber qual é a sensação de ter um bebê na minha barriga. Eu não vou ter, eu não tenho isso. Nunca vou ter. Então a mulher precisa ser valorizada e não por militância, mas por atitudes, né? Homens, sejam gentis com as suas esposas, suas mulheres. A gentileza é uma coisa louvável, bonita. Abra a porta para sua esposa, abra a porta para sua namorada, deixe ela confortável na sua presença, não tensa, uma pessoa nervosa porque você está perto, não. Seja um bom homem, tenha valores cristãos. Jesus tratou tão bem as mulheres, Jesus devolveu, ele deu para a mulher o espaço que ela merece. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas mulheres. A mulher, ela é fantástica. Eu sempre falo isso para vocês aqui, né? A Rosana ela tem um bom senso, ela tem um raciocínio tão bom. Eu nunca vi a Rosana desejar mal para ninguém. Nunca vi a Rosana me tratando mal os meus filhos. Nunca isso aconteceu. Nunca. E não vai acontecer, porque aqui nós valorizamos a mulher. Bom, a gente lê lá em Gênesis 2, vou falar um pouquinho rápido, porque eu tenho mais alguns assuntos ainda para tratar com vocês. Que Deus, lá do Velho Testamento, ele olhou para o homem e falou assim, não é bom que você viva só. Então ele foi lá, tirou da costela do Adão e fez uma auxiliadora, ajudadora, né? Uma outra metade. Deus fez isso. E a mulher, então, apareceu para Adão. E Adão foi feliz. No tempo que eles estavam juntos, ele ficou feliz por ter uma mulher. Né? Tem um escritor famoso aí, um tal de Jordan Peterson. Ele fala assim que a nossa geração não está preocupada tentando provar que as mulheres podem fazer o que os homens fazem. O que elas estão perdendo a sua singularidade. As mulheres não foram criadas para fazer tudo que os homens fazem e podem fazer. As mulheres foram criadas para fazer tudo o que os homens não podem fazer.
Nós não podemos gerar um bebezinho na nossa barriga, não dá. Então, irmãos, a mulher, ela tem que ser olhada. Se você está casado com uma mulher, né? Se você está pretendendo casar, você tem que olhar a sua esposa como sendo a melhor parte do seu corpo. A melhor parte de você é a minha esposa, né? É a minha melhor parte. Essa auxiliadora, ela é idônea, como está lá no texto, né? Alguém inteligente, capaz, né? Inovadora, criativa, perspicaz, com sensibilidade, contínuo aguçado para o invisível, alguém com um sexto, sétimo, décimo sentido, e muito mais. A mulher, ela precisa ser virtuosa, ter virtudes, ser uma boa mulher, né? Então, quando Adão olhou para ela, ele falou assim: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, ossos dos meus ossos é a identidade, carne da minha carne é a humanidade. E varoa, mulher, fêmea, feminilidade, né? A mulher, ela é muito, mas muito melhor que os homens. A gente só tem força, irmãos. O homem só é forte porque tem mais testosterona, porque tem mais músculo. A respiração masculina, ela absorve mais oxigênio que a respiração feminina. Então, nós só somos fortes. Mas a inteligência, a perspicácia é da mulher. É ela que é perspicaz, né? E Jesus, ele só se tornou quem ele era por causa da sua mãe, né? Jesus nasceu de uma mulher, né? Então, nós temos, através de Cristo, a visão correta, a visão verdadeira de como o Pai vê as mulheres, né? Então, vou dar aqui uma série de versículos aqui para vocês, vai ficar gravado, se alguém quiser estudar depois, faça isso. Jesus respeitou as mulheres, né? Lá em João 2:4, ele fala: mulher, que tenho eu com isto, né? Jesus amou, perdoou a pecadora que lavava os seus pés, em Lucas 7:48. A mulher da Cananeia, que ela foi lá pedir a bênção lá em Mateus 15:21, e Jesus falou assim: não é correto tirar o pão da mesa e deitá-los aos cachorrinhos. Aí ela fala assim: mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem de cima da mesa. Aí Jesus falou assim: essa mulher tem muita fé. É uma mulher insistente, né? Deu dignidade. Vá e não peques mais. João 8:11. Concedeu o divórcio por ser um instrumento para as mulheres da época. Por serem, perdão, eu li errado. Condenou o divórcio por ser injusto para as mulheres da época, em Mateus 19:3-9. Até a sogra de Pedro ele curou. Essa frase soa um pouco engraçada, né? E curou outras mulheres, Lucas 4:38-39, Lucas 8:2. Jesus amparou: mulher, eis aí o teu filho. Deu obediência à sua mãe, Lucas 2:51. Era amigo de Marta e Maria, Lucas 10:38-42. A maior honra que Deus deu à mulher neste mundo foi se tornando um bebê nascido de uma mulher. Quer dizer, Jesus nasceu de uma mulher. Isso é uma honra incrível. Ele podia ter descido simplesmente como fez como é que é o nome dele? Que não tinha dias, não tinha Melquisedeque, né?
Melquisedeque apareceu no mundo. Obrigado, Eliette. Melquisedeque apareceu no mundo. Jesus podia ter feito a mesma coisa, mas não fez. Ele honrou a mulher saindo de dentro de uma, né? Então aqui vai um poema, um poema, né, de Victor Hugo. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é cérebro, a mulher é coração. O cérebro fabrica a luz, o coração da mulher, a luz fecunda. O amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence e as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é templo, a mulher é sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante ao sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem pérolas que adorna, o lago a poesia que deslumbra. O homem é águia que voa, a mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Então está aí um poema antigo para chuchu, né, do Victor Hugo. Mas voltamos, né, voltando a falar, né, dessa questão do apoio, né, a mulher, ela é auxiliadora, apoiadora do seu marido e vice-versa, né? Aqui em casa, a gente divide um pouco as tarefas, né? Porque senão fica tudo nas costas da Rosana e não dá. Mas eu, por exemplo, sou o cara da cozinha. Eu estou lá na cozinha direto. Eu que faço comida. Hoje eu fiz as marmitas todas para a semana toda, porque eu trabalho todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde, então eu tenho que levar marmita. E eu faço as minhas marmitas e as dela. E eu deixo tudo preparado para minha filha, que vai almoçar aqui sozinha durante o dia. Enfim, nós nos apoiamos. O cristão faz isso. Exatamente, Eliette. O homem vê o mundo pelo telescópio, depois, peraí. E a mulher pelo microscópio, é verdade. E o cristão, o valor cristão, esse valor cristão do apoio é uma obra impressionante. Cristo, a obra de Cristo, ela está baseada nisso. Jesus, ele não veio aqui para condenar os meus pecados. Ele veio para perdoar os meus pecados. Ele veio me dar apoio. A remissão de pecado é a causa da incapacidade humana de perdoar. Então, eu peco, eu não perdoo. Mas o Senhor Jesus não peca e perdoa. É muito interessante isso. A obra de Cristo está baseada na remissão do pecado, por causa da incapacidade do homem, né, de se remir. Essa obra não depende do esforço pessoal, mas sim da vontade de Deus, sendo o mérito total de Cristo. É Ele quem merece. Ixi, meu óculos aqui está desmontando, peraí. Deixa eu trocar de óculos. Pronto. O Senhor Jesus é que tem todo o mérito. A gente já leu isso diversas vezes, né? E um erro que muitos cometem é que você tem que ser bonzinho para ganhar a salvação. Não, ninguém tem que ser bonzinho. Salvação não se ganha por bondade.
A salvação se ganha porque Cristo morreu na cruz. Quando você o aceita, você é salvo porque ele tem o crédito. É ele quem morreu na cruz por você, que pagou o preço, sem te conhecer, sem nunca ter te visto. Então não precisa ser bom? Não, ninguém precisa ser bom. Ninguém precisa ser bonzinho. Mas é um valor cristão ser bom. É um valor que Jesus nos ensina. E a Bíblia diz que as obras, que as boas obras são feitas para que nós andemos nelas. Mas salvação não tem nada a ver com boa obra. Só fazendo essa distinção, porque senão é aquela história que é contada, né? Se você não for bonzinho, você não vai para o céu. Falam isso para criança, né? Mas não. Você não vai para o céu se você não crer em Cristo. Mas se você crer em Cristo, o céu está lá te esperando. Mas e as boas obras? As boas obras é aquilo que Jesus nos ensinou. A gente tem que perdoar. Se Jesus perdoou, por que eu não perdoo também? Né? Então vamos lá. A história dos apóstolos e dos personagens do Novo Testamento nos leva a construir um cenário onde o apoio fraternal é uma ideia corrente. Como haveria dos apóstolos e pregadores sobreviver sem o apoio das igrejas? Vemos isso em muitos relatos de Paulo, né? Nós vivemos numa época onde o cenário mundial só seria pior se estivéssemos numa guerra mundial, com países invadindo outros países e bombas nucleares sendo explodidas. O cenário que vivemos é um colapso iminente. A qualquer momento, o mundo inteiro pode colapsar. Nós vimos isso na Covid. De um dia para o outro, tínhamos um vírus que não existia e, de repente, veio a Covid e trancou todo mundo dentro de casa por 2 anos. Nós perdemos 2 anos para uma fraudemia, né? E muitos ganharam bilhões de dólares por causa de uma vacina que até hoje é duvidosa. Né? Então tá aí. Nós temos uma grande oportunidade de vivermos um evangelho verdadeiro. É um momento de grande crise que nós vivemos, e é agora que a gente tem que viver um bom evangelho. Olha o que está acontecendo com o Brasil, esses escândalos. É um escândalo atrás de outro escândalo. É escândalo do Banco Master, é escândalo do INSS, é escândalo disso. Irmãos, imposto, irmãos, nós temos tantos impostos que corroem o nosso salário. E mesmo assim, né? E não se esqueça que esse ano é ano de eleição. Então, trate de escolher bem o seu futuro governante. Vá para a urna com consciência, com entendimento. Porque eles vão, como disse a Eliette, né? Nós podemos trocar o poder. Nós podemos pôr alguém que seja honesto, que possa entrar lá e fazer as coisas sem roubar. Né? Vamos torcer para que isso aconteça. Suportar uns aos outros é dar suporte. Né? Dar suporte. Atender às necessidades alheias. Né? O dia a Eliette passou uma mensagem para mim com relação... Porque é sempre assim, irmãos, quando eu estou aqui em casa, por exemplo, eu estou em casa, estou fazendo comida e passa alguém pedindo, eu sempre dou. Né? Eu sei que é perigoso, né? Abrir o portão para dar comida para uma pessoa. Mas, irmãos, tá em mim. Eu sou assim. Sabe? É o meu jeito de ser. Se eu vejo uma pessoa passando na rua
e me pede um prato de comida e eu estendo, se eu tenho, eu nunca deixo de passar uma pessoa aqui, nunca deixo de dar alguma coisa para a pessoa, para não ir embora com as mãos vazias, né? É muito interessante, muito interessante. Então, irmãos, apoiem a sua esposa, apoiem o seu marido, apoie seu filho, sua filha, seus pais. Ter apoio. Apoio é estar presente. Sabe, não é concordar com tudo, mas é estar presente. Não, filho, vai lá, você vai conseguir. Vamos, força. Eu estou aqui na retaguarda. Né? Puxa vida, a Rosana faz tanta coisa para mim, irmãos. Tanta coisa. É uma auxiliadora, é uma mulher que ela não vê, ela não se furta de fazer o bem para mim e para os filhos. Percebe? Esse começo de ano a gente teve assim muitos problemas porque mudou nosso horário de trabalho e antes eu trabalhava só na parte da manhã, então eu entrava às 7, saía quase 1 hora da tarde, então dava para vir para casa, dava para fazer o almoço, comer, atender a minha filha, que ainda mora aqui em casa, enfim, aí mudaram o nosso horário, agora a gente não pode mais vir para casa. E a Rosana, ela ficou mal pra caramba, porque quem cuida da mãe dela, que tem 91 anos, é a Rosana. A Rosana vai para casa da minha sogra todos os dias. Não tem um dia que ela está cansada, caindo pelas tabelas aqui, né? Como diz, né? Cercando galinha, arrastando tamanco e catando cavaco, né? Se arrastando, mas ela vai lá para atender a mãe, ela quer saber como que está a mãe dela. Né? Todo dia ela vai, todo dia ela vai. Não vejo a Rosana longe da minha sogra. Né? Muito bem. Vocês já leram as cartas de João, né? Tem, aqui na Bíblia tem a segunda e a terceira carta de João, que ela é pouco mencionada porque ela trata mais de assuntos ali daquele momento. Né? Mas se você for ver como Paulo trata as pessoas às quais ele endereçou a carta, com amor. Né? Muito bem. Veja na carta de Tiago 1:27. Vamos ver lá. Cadê? Achei. Tiago 1. Todo mundo conhece o versículo bastante, né? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha só, irmãos, cuidar das viúvas, dos órfãos, é a religião mais importante para Deus. Quando a gente cuida de alguém, isso é a coisa mais importante. É interessante isso. Muito bem. Contaminação pelo pecado, né? Quem deixaria... porém, deixamos de ser cristãos quando duvidamos da pessoa que recebe esmola. Veja o que Jesus diz em Mateus 6, de 1-4. Vamos lá, Mateus 6, de 1-4. Então, Mateus 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto
de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres... Eu tô ruim, eu tô lendo mal aqui, irmão, porque meu óculos está muito ruim, tá? Mas eu vou dar conta, peraí. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Sabe, irmãos, quando a gente apoia, quando a gente dá o apoio, nós estamos fazendo exatamente isso. Deus vai te recompensar. De alguma maneira, todas as coisas não passam desapercebidas diante de Deus. Não passam. E nós precisamos dar apoio. O mundo está muito mal, irmãos. Está muito ruim. Vocês sabem que eu não gosto de doce. Não estou falando isso aqui para me glorificar, não é? Mas vocês sabem que eu não gosto muito de doce. Né? Aí uma professora passou uma mensagem no grupo dos professores dizendo assim, ela falou assim, tipo, eu tenho que pagar uma prestação da minha filha de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, e eu estou vendendo esses cones de chocolate. E eu vi a menininha outro dia, uma garotinha pequenininha assim, coisa mais linda do mundo. Ela falou isso porque ela estava vendendo, porque ela estava sem dinheiro. Aí eu cheguei para ela e falei assim, eu quero 2 então. Custava tipo R$15. Eu falei, então me dá 2, eu quero 2 cones de chocolate. Aí no dia seguinte ela veio entregar para mim os cones, eu falei assim, não, faz o seguinte, você dá para alguém que gosta de doce, porque eu não gosto de doce. Então, mas por que você comprou? Eu falei, porque eu quis comprar. Só por isso. Obrigado então. Dá para alguém, ou come você. Não tem problema. Ou vende de novo. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que olhar para o nosso próximo. Não importa quem ele é, não importa quem seja, não interessa quem é. A gente tem que olhar para o nosso próximo e ajudar. Outro dia, eu acho que eu contei para vocês, não sei se eu contei para vocês, mora um rapaz aqui na minha frente, o Gustavo, e o Gustavo tem 2 filhos, uma filha grande já acima dos 20, e esse garoto que deve ter agora uns 18, por aí. Uns 4, 5 anos atrás, o Gustavo veio falar comigo, seu Hélio, você é professor? Eu falei, sim, sou professor já há muito tempo e tal. Então, eu precisava tirar o meu filho da escola, que meu filho tem hiperatividade, ele não sei o quê, ele dá muito trabalho, e eu queria mandar ele para uma outra escola. Essa escola que ele está não está legal. Eu peguei e falei para ele, olha, eu trabalhei nessa escola assim, 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 sempre fui muito... o pessoal lá recebia muito bem os alunos, nós dávamos muita atenção para os nossos alunos, e assim fui contando para ele. Aí ele foi lá, matriculou o menino na escola, né? Agora, esses dias, o Gustavo e a esposa dele vieram aqui em casa me agradecer. Seu Hélio, o que o senhor fez para a gente foi tão bom, porque além da gente ter usado o seu nome na escola, nós ganhamos um desconto bom. Então, a gente deve muito ao senhor por causa disso e tal. E lá, quando eles ficaram sabendo que eu era amigo do senhor, eles me atenderam super bem, meu filho estudou lá e agora o meu filho vai cursar veterinária na universidade. Ele entrou na veterinária e a gente veio aqui agradecer de coração tudo que o senhor fez. Eu olhei assim, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. O que eu fiz? Só indiquei. Mas para eles foi uma atitude... imagina, eu faria isso para qualquer pessoa, né? Faria para qualquer um. Né? Mas eles se sentiram e vieram aqui me agradecer. Eu falei, puxa, então fico feliz. Ele falou, agora meu filho vai para a universidade, vai estudar veterinária, vai ser médico veterinário. E ele é enfermeiro socorrista, esse rapaz.
Então, irmãos, apoio, a gente precisa dar apoio, sabe? A gente tem que olhar para as pessoas e falar assim, puxa vida, se eu puder fazer alguma coisa para aquela pessoa, eu vou fazer porque aí ela vai se sentir melhor, vai se sentir bem. É assim que a gente tem que ver. Irmãos, eu não quero ficar rico. Eu não vou ficar rico. Eu já estou com 63. Sou um professor apenas. Não vou ficar rico. Eu não preciso de dinheiro mais. Percebe? Então, se eu puder ajudar, sim, eu vou ajudar. Isso daí faz parte do meu coração, né? Se você não pode esmolar, não dê esmola. Não tem problema. Ore por aquela pessoa. Olha, eu não tenho, mas eu posso orar por você. Muita gente fala assim, não vou dar esmola no farol porque o cara vai comprar bebida. Peraí, você é o juiz da vida da pessoa? Tudo bem, você é juiz do seu dinheiro. Mas o dia que você der o dinheiro, você não é mais seu. Esse dinheiro que você deu não é mais seu. A pessoa faz o que ela quiser com o dinheiro. Então, se ela vai comprar bebida ou se ela vai comprar comida, não me interessa. Não me interessa, mas o apoio foi dado. Essa é a minha visão, a maneira como eu enxergo. E nossa casa é o primeiro lugar que devemos dar suporte. Depois, o nosso irmão da igreja, nunca o contrário. Então, você tem que suportar a sua família em primeiro lugar, não é o irmão da igreja. Primeiro, você tem que trazer comida para dentro de casa. Primeiro, você tem que trazer o apoio para dentro de casa. Depois, você vai dar apoio para o seu irmão. Essa é a ordem correta, né? Veja o verso 5 de 1 Coríntios 13, que ele fala lá que o amor não busca seu próprio interesse, mas o interesse alheio. Né? Se você ama, eu amo minha esposa, então eu não busco o meu interesse, eu busco o interesse dela. Né? E é assim que você constrói dentro de você o Espírito de Cristo. A sua construção do Espírito de Cristo dentro de você é através das boas obras. Não é as obras para a salvação. É para que você melhore. Quando você tira do seu bolso e dá, você está desprezando a sua carne. Que a sua carne não quer dar o dinheiro. A sua carne não quer esmolar. A sua carne não quer que você se desvencilhe lá de, sei lá, 50, 100, 200 reais. Ela não quer. E quando você faz isso, você está pisando, subjugando a sua carne. Por isso que é importante, irmãos, a gente dar esmolas, fazer a obra com o dinheiro, porque o dinheiro... Não sei se já contaram para vocês que o órgão mais sensível do homem é o bolso. Né? Esse é o órgão mais sensível do ser humano, é o bolso. Então, quando a gente esmola, quando a gente dá, quando a gente vai e fala, não, tô aqui, é para você esse dinheiro, você está desprezando a sua carne. E você está construindo dentro de você o Espírito de Cristo. Né? Quando Jesus deu a sua vida para que eu pudesse viver. Então construa, revista-se de Cristo, pondo a mão no bolso. E é isso que eu tinha para falar para vocês, irmãos. Hoje foi uma pregação curta, valorizamos as mulheres. Mulheres, vocês são maravilhosas, vocês são incríveis. Eu fico lembrando aqui, às vezes, né, da época que tivemos os nossos filhos. Né? Era tão interessante, porque funcionava assim, né? A gente estava dormindo lá na cama, aí um dos filhos reclamava, fazia barulho. Quem ouvia o barulho era a Rosana, ela que ouvia.
Eu não, eu deito, durmo e apago. Aí a Rosana cutucava assim, me cutucava. Hélio, Daniel tá chorando. Aí eu ia ver o que tá acontecendo. Então era uma parceria, sabe como é que é? Hélio, corre lá que tá acontecendo alguma coisa. Uma vez, tão engraçado, irmãos, eu vou contar isso daqui, foi muito legal. Uma vez a gente tava dormindo, aí chegou lá o Daniel, acho que não tinha Esther ainda, não tinha a Raquel ainda. Então, antes dos 5 anos, a Raquel nasceu quando o Daniel tinha 5. Aí o Daniel chegou e, e falava assim, pai, o Bito, pai, o Bito. E eu, que Bito, filho, que Bito? O Bito, pai, o Bito. Fazendo referência a bicho, né? Aí eu peguei ele no colo, levei ele pro quartinho dele. Quando eu cheguei lá, tinha uma nuvem de pernilongo. Mas uma nuvem enorme de pernilongo. O garoto estava desesperado por causa do Bito. O Bito era o pernilongo. Ai, mas foi tão engraçado. Quando a gente conta essa história, a gente dá risada, irmãos. É. E é assim, parceria. O primeiro banho, quem deu nos bebês foi eu. Por quê? Porque a Rosana fez cesariana, não ia ficar dando banho. Eu que dava banho. Eu tenho a mão grande, né? Minha mão é bem enorme. Botava o bebezinho aqui assim, ó, pá! Né? E já, chac, já dava aquele banho gostoso. Né? E toda vez que a Rosana ia amamentar, descia a escada e pegava água para ela beber água enquanto amamentava. Sempre assim, sempre. Com respeito, com amor. Irmãos, eu sou muito feliz com a Rosana, muito feliz. Entendeu? Tá bom, queridos, fecha seus olhos que eu vou orar por você. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por todas essas bênçãos, Pai, as nossas esposas, nossas filhas, que o Senhor as abençoe, livre-as do mal, que as livre-as de todas as maldades desse mundo, Senhor. Abençoa, Senhor, as mulheres aqui da igreja, as filhas, as netas, todas, Pai. Porque o teu amor é um amor mais importante das nossas vidas. Então, Senhor, faz uma obra tremenda nessa sociedade brasileira. Este ano, Senhor, vai ter eleições aqui. Que o Senhor possa nos dar entendimento, visão, para que possamos escolher bons governos, bons deputados, bons senadores, governador, etc. Senhor, opera esse bem em nós. Senhor, nós te pedimos a tua ajuda, porque nós ainda somos tão pequenos e tão falhos. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem a mão estendida para nós. E as pessoas que assistirem esse vídeo, Senhor, sejam impactados pelo teu amor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém.